e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Em ato histórico, líderes de diversas religiões se reúnem na Catedral da Sé para celebrar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A liberdade do ex-presidente Lula e a defesa do Estado Democrático de Direito são destaques na Conferência Internacional pela Democracia, promovida pela Fundação Perseu Abramo. A Comissão de Direitos Humanos da Leste celebra 10 anos com homenagem a Marielle Franco. O Conselho Nacional de Direitos Humanos escolhe os novos membros e também a nova presidência para o próximo biênio. No dia em que se comemora os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a liberdade do ex-presidente Lula e a defesa do Estado Democrático de Direito foram os eixos da Conferência Internacional pela Democracia, realizada hoje pela Fundação Perseu Abramo. Veja na reportagem de Michele Gomes. O avanço do conservadorismo e da extrema-direita no mundo foi tema da mesa de abertura da Conferência Internacional pela Democracia, promovida pela Fundação Perseu Abramo para marcar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. De maneira geral, nós temos assistido nesses últimos anos uma ascensão da extrema-direita e uma certa convicção crítica em torno do que é o sistema político, né? São uma ascensão antissistêmica, como se tem dito, e a questão que se coloca é o que vem depois desta onda antissistêmica, que é muitas vezes mais do mesmo, ou seja, um avanço da extrema-direita, uma redução das liberdades democráticas e, ao mesmo tempo, um caminho sem solução para a população. No Brasil, a prisão do ex-presidente Lula foi destaque nas violações aos direitos humanos neste ano. A senadora e presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleice Hoffmann, e a deputada federal Maria do Rosário lembraram as injustiças cometidas no caso. A prisão do presidente Lula, ela se insere em um marco de destruição da democracia. E o primeiro passo de destruição da democracia, no sentido cultural, foi o ataque aos direitos humanos. A ideia de que os direitos humanos são aqueles que estão ao lado de quem pratica a violência. Todas as frases absurdas ditas sobre os direitos humanos foi a antessala do retorno da violência política mais grave no país, que é o fato de termos hoje um preso político, ex-presidente da República, que fez mudanças extraordinárias no Brasil. Lula já está há mais de 240 dias preso, num processo sem provas, portanto fere sim a Declaração dos Direitos Humanos, porque a pessoa só pode ser condenada, julgada e condenada em cima de provas. O presidente Lula é vítima exatamente de atentado contra os direitos humanos. A conferência reúne representantes de movimentos sociais, sindicais e de partidos políticos de diversos países. João Pimenta, deputado pelo Partido Comunista de Portugal no Parlamento Europeu, destacou a importância da unidade da esquerda no mundo. E é por isso que é necessário afirmarmos hoje não só os valores da democracia, mas a afirmar a necessidade de um projeto alternativo. A reunião de partidos de esquerda e uma visão de esquerda que reúna representantes aqui da América Latina, da Europa, dos Estados Unidos, tem justamente esta preocupação de construir um diagnóstico e um caminhar conjunto para enfrentar o que nós estamos vivendo nessa atualidade. No Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa fez um balanço dos 10 anos do trabalho da Comissão dos Direitos Humanos da Alerj, evento que prestou homenagem a Marielle Franco. Veja na reportagem de Adriana Maria. 10 de dezembro, 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Direitos que muitas vezes não são compreendidos por todos. Nós todos estamos aqui hoje para mostrar que direitos humanos não é só para bandido. Direitos humanos é para todos os seres humanos. E hoje foi o dia de celebrar o trabalho dos 10 anos da Comissão dos Direitos Humanos da Alerj. Direitos humanos é uma luta da garantia da lei.
A luta por direitos humanos nada mais é do que a luta da garantia da lei para todo mundo. Né? A tortura não é permitida, a execução sumária não é permitida. Então o que a gente tem que fazer é garantir que a lei seja cumprida para todos, que a polícia tenha boas condições de trabalho, que a gente tenha direito à terra, direito ao emprego, direito à infância, direito à vida. A Comissão de Direitos Humanos da LERJ atende vítimas de violações de direitos, registrando os casos e orientando as vítimas a procurarem o poder público, que oferecem assistência jurídica e psicológica. Em 10 anos, foram mais de 6.000 atendimentos. Bruna da Silva, mãe do menino Marcos Vinícius, morto em operação policial na Maré, foi uma das famílias atendidas pela comissão. Aqui é um lugar de se estar, para poder falar dos nossos filhos, dos nossos corpos tombados nas nossas comunidades. E só o fato dessa casa estar abrindo a porta para a gente, isso já é um grande passo na nossa luta, na nossa militância. Em tempos de aumento da fome e da miséria, utilizar mecanismos que garantam esses direitos é fundamental. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades, que o ano passado arrecadou 5 bilhões de reais. E, no entanto, é desviado, por exemplo, a habitação de interesse social, que deve receber 10% desse dinheiro, só o ano passado deveria ter recebido 500 milhões, só foi prestado conta de 80 milhões. Falar de direitos humanos é falar da vida. O mundo que criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos era um mundo saindo da guerra, um mundo que experimentava muita dor, muito sofrimento, e uma forte necessidade de mudança. 70 anos depois, muitos direitos foram conquistados, mas ainda temos muito caminho pela frente. Moradores de favelas, que é a população negra, que é a população trans, que é o movimento sem terra, que é a população sem teto, ou seja, atender principalmente aquelas populações que já não têm qualquer tipo de direito. É um trabalho dedicado a essa população e que a gente guarda com carinho no nosso coração. E emoção não faltou na homenagem a Marielle Franco, que trabalhou por 10 anos na Comissão de Direitos Humanos. O pai de Marielle recebeu em nome da filha a medalha Tiradentes, comanda mais alta do parlamento. Mais uma homenagem que nós, família Marielle, vamos receber hoje, das muitas que nós temos recebido. O que prova é que a atuação de Marielle, ela foi muito marcante, contundente, em defesa dos direitos humanos. Eu queria muito, nesse momento, estar dividindo isso com ela, porque ela construiu cada episódio, cada caso desse junto com a gente, junto com toda a equipe. Mas a violência política do Rio de Janeiro não permitiu. A violência política do Rio de Janeiro não permitiu que a gente tivesse ela em forma de corpo aqui com a gente. Mas ela vai estar sempre em forma de memória, de carinho, de amor, de afeto e de tudo que ela representou. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que hoje completa 70 anos, é uma carta civilizatória feita logo após a Segunda Guerra Mundial, condenando todas as formas de discriminação e desigualdade. O incrível, destaca o comentarista José Lopes Feijó, é que 7 décadas depois, a declaração sofre ataques em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Infelizmente, esta carta, que completa hoje 70 anos, está sob ataque em diversas regiões do mundo. O regime capitalista, no seu afã de concentrar cada vez mais riqueza, explorando pessoas, explorando os recursos naturais, não hesita em destruir a democracia e pregar novamente regimes autoritários, preconceituosos, machistas e homofóbicos, desde que estes preservem a exploração, a destruição do meio ambiente, a exorbitância do lucro contra cada pessoa, contra cada indivíduo. Este regime de acumulação que faz com que no mundo uma quantidade pequena de bilionários e trilionários detenham a riqueza de mais da metade da população mundial e que no Brasil faz com que apenas 6 pessoas detenham uma renda equivalente a da metade da população brasileira, não se importa com a Declaração dos Direitos Humanos e nem com a democracia. E o Brasil, infelizmente, está entre aqueles países que acabou de eleger um governo com o discurso do ódio, do preconceito, da xenofobia, do desrespeito aos direitos humanos.
É isso que nós estamos vivendo. E isso tem consequências graves. Só nos últimos dias, 2 líderes da luta pela terra foram assassinados na Paraíba. E agora, no Paraná, uma ocupação inteira de pessoas pobres que buscam na luta por moradia ter a condição de viver dignamente, foi atacada pela polícia e incendiada, sofrendo um incêndio onde possivelmente existam vítimas a serem identificadas. Tudo isso porque um policial foi morto nas proximidades, o que é um fato a se lamentar. Mas, ao invés de vingança, o que é que as autoridades tinham que procurar? Tinham que procurar identificar quem cometeu o crime, levá-lo a julgamento e, de acordo com as leis e com a Constituição, prover a sua punição. E não, ao que tudo indica, a organização de uma vingança contra uma comunidade inteira. São esses os dias que nós estamos vivendo, onde pensar ou ser diferente é um risco, inclusive, à vida das pessoas. Portanto, no dia em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos e que no Brasil nós assistimos à justiça, lamentavelmente, se partidarizar e produzir presos políticos, lutar pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e da sua defesa é um ato importante de resistência. Vamos à luta. Mais de 63 milhões de brasileiros estão com o nome sujo, de acordo com o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. Segundo a pesquisa, esse número representa uma alta de 6,03% em novembro, a maior em 7 anos. Veja agora outras notícias de destaque nesta segunda-feira. Greve paralisa linhas ferroviárias da Alemanha. Os trabalhadores fazem um alerta após impasse nas negociações salariais. A paralisação afetou também o transporte de carga em todo o país. Os funcionários da Deutsche Bahn exigem aumento salarial de 7,5% e melhorias nas condições de trabalho e carga horária. Áudio revela palavras finais do jornalista Jamal Khashoggi, assassinado em outubro no consulado saudita em Istambul, na Turquia. A informação foi divulgada pela CNN, que cita uma fonte que leu a transcrição de gravação momentos antes do crime. No áudio, o repórter saudita repetiu diversas vezes que não conseguia respirar. O som do corpo sendo cerrado também foi transcrito. China pede ao Canadá a liberdade da diretora da gigante de telecomunicações Huawei e alertou para graves consequências caso isso não ocorra. Meng Wanzhou foi presa em Vancouver a pedido do governo americano, que exige a extradição dela aos Estados Unidos. Ela é acusada de violar sanções ao vender para o Irã produtos contendo componentes de fabricantes americanos. Surto de ebola é o mais letal da história do Congo, com 283 mortos. O relatório aponta que neste ano foram confirmados 441 casos da doença. Este surto é o segundo maior do mundo em números de casos, só atrás do ocorrido em 2014 na África Ocidental. E neste dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os metalúrgicos do ABC, junto com a Fundação Perseu Abramo, realizam um ato internacional Lula Livre. A atividade integra a programação da Conferência Internacional em Defesa da Democracia, promovida pela Fundação. O repórter Jomiag está neste momento na sede do sindicato, onde representantes de partidos políticos de diversos países, movimentos sociais, sindicais e trabalhadores participam do evento. Boa noite, Jô. Como é que estão as coisas por aí? Boa noite, Ana Flávia. Boa noite a todos os telespectadores da TVT. A gente está aqui no evento que ainda não começou, um ato internacional em defesa do presidente Lula, da liberdade do presidente Lula. E a gente está aqui com Luiz Eduardo Greenhalgh, um importante jurista brasileiro. Nesse dia que a gente comemora a Declaração dos Direitos Humanos, né? Que direitos humanos estão sendo invadidos do presidente Lula? Nós comemoramos hoje 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Essa declaração foi feita
em 48, 3 anos depois do fim da Segunda Guerra, que afastou o nazismo, o fascismo, essa ameaça que vai e volta no tempo. O presidente Lula, eu li hoje a declaração e fiquei imaginando para o presidente Lula qual seria o artigo da declaração que ele gostaria que estivesse vigente no seu caso. A declaração diz que cada ser humano tem direito a um julgamento justo. E eu acho que esse é o artigo que o Lula gostaria que fosse aplicado a ele, que ele tivesse direito a um julgamento justo. E o julgamento dele, todos os processos, tudo isso foi feito injustamente, por motivo de perseguição política. Tentaram conduzi-lo coercitivamente a prestar declarações sem que ele nunca tivesse sido intimado a fazê-lo espontaneamente. Liberaram para o público as gravações telefônicas, o sigilo telefônico dele foi quebrado arbitrariamente, não só dele, de toda a família dele, dos filhos, da Marisa naquela época, da presidente Dilma, dos advogados que defendem o presidente Lula. Todo o sigilo telefônico foi quebrado, e isso veio a público por iniciativa do futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ou esse Sérgio Moro, a gente dizia, e o presidente Lula sempre disse, ele está me perseguindo, é perseguição política. E ele dizia, não, não é não, eu sou juiz, eu sou imparcial, eu olho os autos. E nós apelamos para o tempo, e o tempo se manifestou estrondosamente hoje. Hoje a gente percebe que ele estava ligado ao Bolsonaro, que ele tinha contatos com a campanha do Bolsonaro, vai ser ministro da Justiça do Bolsonaro e fez um serviço para a extrema-direita brasileira, que foi prender e manter preso o presidente Lula. Qual é o direito humano que está faltando ao Lula? O direito de ter um julgamento justo. Provem, cadê as provas contra mim que são apresentadas? Eu sou refém do Estado, eu sou refém político. É assim que eu vejo toda semana o presidente Lula lá em Curitiba. E eu acho que é isso que vale a pena a gente lutar, que ele tenha um julgamento justo, que a verdade apareça. Obrigado, Greenhalgh. Então a gente falou com Luiz Eduardo Greenhalgh, que é um jurista importante aqui no Brasil. A gente volta daqui a pouquinho. Ana Flávia? Perfeito, obrigada pelas informações, Jô. E o repórter João Miag conversou mais cedo com outras personalidades sobre os direitos humanos no Brasil e a prisão política do ex-presidente Lula. Lula simboliza a luta de um povo oprimido, de um povo que tinha dificuldades de ter seus direitos reconhecidos, um povo que passava fome, um povo que não tinha trabalho, um povo que não tinha acesso à água, uma parte da população que não tinha acesso à luz, ou seja, questões básicas de direitos do ser humano. E ao Lula ser preso, vai presa com ele toda a luta de emancipação da população brasileira. Lula não está preso pelo que acusam que ele fez, aliás, uma acusação sem prova e injusta. Lula está preso pelo que ele fez ao povo mais pobre desse país. O Moro é o algoz do Lula, não é o julgador. Eu tenho muito medo, quero dizer isso, muito medo pela vida do Lula preso, com o Moro, ministro da Justiça, e o Bolsonaro, presidente. Se você considerar Lula como presidente desse país e como uma figura que pode ter o seu direito à liberdade violado com base em acusações falsas e com decisões do ponto de vista técnico questionáveis, nós não podemos admitir que uma figura como essa tenha os seus direitos violados, porque senão cada cidadão comum terá seus direitos violados, seja em qualquer lugar. A palavra que está em jogo nesse país hoje, e que essa data ela tem um referencial muito forte, é o direito à democracia plena nesse país. Infelizmente, o que a gente está assistindo nos últimos anos, um ataque a esse direito e a continuidade disso, no sentido de criar uma ditadura nesse país, mesmo que imposta de forma velada. Ele está hoje cerceado por uma sentença sem absolutamente nada que justifique, porque ele é um injustiçado preso hoje. É um preso político em um processo, de democracia, ou seja, talvez seja o primeiro caso no país, uma agressão profunda ao processo democrático. Daqui a pouco, os ataques aos direitos humanos de negros, indígenas e sem terra. A gente volta já.
Futuro ministro do Meio Ambiente, o advogado Ricardo Salles, foi um dos criadores, em 2006, do movimento Endireita Brasil, surgido, segundo os organizadores, para corrigir a demonização da direita no Brasil. Em 2012, Salles pediu impeachment do ministro Dias Toffoli, atual presidente do STF, e 4 anos depois, filiado ao Progressistas, assumiu a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo na gestão Geraldo Alckmin. Acusado de improbidade administrativa, Salles ficou pouco mais de um ano na pasta e saiu após a abertura de inquéritos. Em um deles, foi acusado de beneficiar a Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, ao facilitar atividades junto a uma área de proteção ambiental. Alinhado a Donald Trump no entendimento de que o aquecimento global é invenção de ambientalistas, Salles anunciou que vai terminar com a indústria de multas do IBAMA. E o Ministério Público Federal manifestou solidariedade aos familiares de José Bernardo da Silva, dirigente regional do MST, e de Rodrigo Celestino, militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Eles foram executados no sábado no acampamento Dom José Maria Pires, em Alandra, litoral da Paraíba. Jaime Amorim, da Coordenação Nacional do MST, teme que a violência contra lideranças sociais cresça no Brasil após a posse do novo governo. Chegaram 4 estranhos num carro, entraram no acampamento, os companheiros estavam inclusive jantando na hora e eles mandaram os dirigentes e militantes a se deitar e mataram eles ali com vários tiros na frente dos outros companheiros também. Como eles estavam encapuzados, né, ninguém reconheceu ninguém, mas é claro que a companheirada está passando todas as informações para a polícia. De antemão, a Polícia da Paraíba está muito preocupada, está fazendo toda a apuração e já nos informaram que é possível que ainda hoje podem ter já alguma informação mais segura para nos passar. O assassinato brutal como ocorreu dos 2 companheiros é um alerta geral para a nossa organização e para todo mundo, porque, digamos, transparência efetivamente é aquilo que vinha se dizendo permanentemente. A ideia de que tem que transformar a luta pela reforma agrária em crime. E isso o candidato a presidente veio falando permanentemente. O que diz isso na realidade? É a autorização para aqueles que têm raiva, que têm ódio histórico, para o latifúndio matar. Vamos dizer assim, como se fosse uma legitimação. Mata que nós seguramos aqui. Então, como uma determinação e uma autorização para o latifúndio oferir maior violência do que sempre fez na história. E matar faz parte, é inerente, a violência é inerente ao processo do latifúndio. Então essa é a preocupação maior. O garimpo ilegal se espalha na Amazônia. Um mapa inédito mostra a distribuição dos garimpos na floresta amazônica do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. O mapa elaborado pela Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada indica mais de 2.300 pontos e 245 áreas de garimpo ou extração de minerais. 30 rios são afetados pela atividade ilegal ou por rotas para a entrada de equipamentos e saída dos minérios, como ouro, diamante e coltan, que é utilizado em larga escala na indústria de eletrônicos. Quilombolas e ribeirinhos denunciam os impactos de 40 anos de mineração em Oriximiná, no Pará. Os relatos e percepções sobre as condições socioambientais afetadas pela extração de bauxita, matéria-prima utilizada na produção de alumínio, no município foram registrados em um livro lançado pela Comissão Pró-Índio de São Paulo. E para falar mais sobre as consequências da mineração, eu converso com a antropóloga Lúcia Mendonça Morato. Boa noite, Lúcia. Seja bem-vinda aqui no seu jornal. Tudo bom? Tudo bem. Boa noite. Bom, então vamos falar sobre essa questão, né? Qual que é a situação hoje, atualmente, dos quilombolas e ribeirinhos que moram no município de Oriximiná? Bem, os quilombolas e ribeirinhos relatam sérios impactos socioambientais de 40 anos da maior produtora de bauxita que atua na sua região. No livro, a gente sistematizou 2 aspectos desses impactos. Um é a violação do direito à água, né? E o outro é a questão da segurança das barragens. Então, os ribeirinhos e quilombolas indicam um cenário onde eles estão com dificuldade de ter água potável, com doenças que surgiram, que segundo eles decorrem da água, e também com a diminuição do pescado,
que é fundamental para a soberania. Acaba sendo uma consequência também, né? Isso. Então, mudanças, os quilombolas e os ribeirinhos indicam uma série de mudanças nos igarapés, nos rios que eles utilizam, e eles relacionam isso com um impacto da mineração. Outro aspecto também que preocupa bastante essa população é a insegurança frente às barragens. Então, a mineração Rio do Norte, ela já tem 25 barragens construídas na região e tem planos de construir novas barragens. E o que a gente vê é um quadro que a população não está preparada para lidar com uma situação de emergência. Então, algo que pode acontecer a qualquer momento, uma situação iminente. A gente tem aí o exemplo do que aconteceu em Mariana e não há um diálogo, né? Qual que é a posição, por exemplo, da empresa, Lúcia? Então, muito recentemente, provocado pelo nosso trabalho, a gente tem conseguido iniciar um diálogo com a empresa. A empresa alega que toma todas as medidas de segurança. Acreditamos que, de fato, ela não deseja um desastre, claro. Mas o fato é que ela não desenvolveu nenhum treinamento para a população caso ocorra. Então, a gente não pode simplesmente confiar que não vai acontecer um acidente, né? As barragens são estruturas de risco e a população precisa estar preparada para isso. E o que se vê é que hoje não existe nenhum treinamento, nenhum aviso. Então, o livro também motiva esse diálogo. A gente teve a semana passada com a empresa, justamente levando essa preocupação e tentando estabelecer um diálogo para que essa situação seja resolvida. Lúcia, em relação ao livro, você acabou mencionando esses detalhes, um pouquinho da elaboração, mas também houve a participação dos quilombolas e ribeirinhos que contaram, né, as dificuldades. Fala pra gente como que foi elaborado um pouco o livro. Então, esse livro ele se baseia em 47 entrevistas em comunidades ribeirinhas e quilombolas. E ele atende a uma demanda da própria população que diz que há muitos anos se queixa dos problemas que vem vivenciando e não consegue serem ouvidos. Então, a ideia desse livro foi relatar essa realidade, dar voz a essa população para que as suas queixas, as suas demandas fossem consideradas. E a aceitação desse livro, como que você enxerga desde o momento que ele foi lançado, enfim, publicado? Bem, ele foi lançado recentemente, mas eu acho que ele tem sido uma reação positiva na medida, por exemplo, que a gente conseguiu, a partir dele, fazer a reunião com a mineradora e a Prefeitura de Oriximiná e obter um compromisso de uma agenda de trabalho conjunto o ano que vem para aprofundar a investigação dos problemas relacionados à água, já que a empresa alega que todos os seus estudos dizem que a água ela é adequada, é uma água potável. Então, se firmou essa agenda para investigar quais são as causas e tomar as providências e também se avançar no quesito da segurança das barragens. Então, acho que o livro está cumprindo esse seu objetivo de fomentar esse debate e tentar fazer essa cooperação. Vamos ver se conseguimos agora que seja implementada de fato. E Lúcia, para quem quiser, tiver mais interesse, né, em saber um pouquinho mais desse problema, que não acontece só exatamente ali no Pará, mas em outros cantos do Brasil, onde encontrar o livro? O livro pode ser acessado no site da Comissão Proend de São Paulo, cpisp.org.br, e também solicitado o exemplar físico para ser comprado pelo nosso site. Vou só pedir para você repetir mais uma vez então o site. É cpisp.org.br. Perfeito, Lúcia. Obrigada, pelas suas explicações e participação aqui no seu jornal. Eu que agradeço. Obrigada. E veja agora como fica o tempo nesta terça em São Paulo e outras cidades. Sol forte e aumento de nuvens no decorrer desta terça-feira em São Paulo. Máxima de 31 graus e mínima de 19. Pequena chance de chuva à tarde. Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta extremo. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Sol pela manhã com variação de nuvens. Pode chover de forma isolada. Máxima de 31 e mínima de 19 graus. Já em Mogi das Cruzes, dia ensolarado com períodos de nebulosidade à tarde. Possibilidade de pancadas de chuva localizadas. Máxima de 30 graus e mínima de 17. Em Brasília, tempo parcialmente nublado com aberturas de sol ao longo do dia. Chove de forma isolada a qualquer momento. Máxima de 27 e mínima de 17 graus.
Tomaram posse hoje em Brasília as conselheiras e conselheiros do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, o CNDH. O grupo assume a função no biênio 2018 e 2020. A reportagem é de Welson Kalinowski. A posse apresentou a maioria dos 22 novos membros do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Escolhidos em 13 de novembro, 11 vêm do poder público, de órgãos como o próprio Ministério dos Direitos Humanos e a Procuradoria-Geral da República, e 11 da sociedade civil organizada. Entre as entidades eleitas, a Central Única dos Trabalhadores, o Movimento Negro Unificado e a Unisol, Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, que teve seu representante, Léo Pinho, aclamado como o novo presidente do CNDH. A doutora Débora Duprá, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público, será a vice. Eles substituem Darcy Frigo e Fabiana Severo, que alternaram a presidência no biênio 2016-2018. Frigo e Severo apresentaram um relatório de atividades do colegiado no período. Foram dezenas de recomendações, com base em missões, diligências e audiências públicas em todo o território nacional, incluindo o acompanhamento de casos emblemáticos, como a intervenção militar no Rio, o assassinato de Marielle Franco e a migração de venezuelanos. Conseguimos construir um conselho paritário, um conselho em que a sociedade civil e o poder público atuam, vamos dizer assim, de forma articulada na defesa dos direitos humanos. Nós procuramos atacar a grande escalada da violência no campo, nós procuramos atacar a destruição dos direitos através do combate às reformas trabalhista, terceirização, emenda constitucional 95 e também todo o processo de criminalização que veio através dos PLs que estavam em debate na Câmara Federal. Com a intervenção federal no Rio de Janeiro, nós tivemos um cenário de militarização da vida social, da vida pública, né, nesse segundo ano de mandato, e isso com reflexo nos direitos humanos de povos, comunidades mais vulnerabilizadas e que são mais atingidas pelos direitos. Tivemos o assassinato da Marielle Franco, a intervenção no Rio de Janeiro. Atuamos também na temática migratória, no intuito de garantir os direitos de migrantes e refugiados no Brasil. O CNDH também acompanhou de perto as questões envolvendo o processo eleitoral no país, com o acirramento da violência e dos discursos de ódio, além da disseminação de notícias falsas, as chamadas fake news, cenários e situações que devem ser a tônica dos trabalhos a partir de janeiro. Mobilizados desde o dia 2 de janeiro, né? Então, não vamos permitir violência, não vamos permitir qualquer retrocesso em direitos humanos e, principalmente, vamos assegurar que o Conselho siga forte como está até o presente momento. É apostar fortemente no diálogo social, no diálogo com as entidades, com os movimentos sociais e, óbvio, a postura sempre do Conselho Nacional de Direitos Humanos é o diálogo com as diversas instituições do Estado brasileiro nos seus 3 poderes e nós vamos continuar com essa postura. A Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes realizou hoje ato na Catedral da Sé. O encontro reuniu líderes de diversas religiões. A reportagem é de Leandro Chaves. Por volta das 3 horas da tarde, a Catedral da Sé estava lotada. Não havia diferença de religião, crença, cor ou raça. Todos estavam ali representados, lado a lado por um só pensamento, o respeito ao próximo. É um chamamento para todas as religiões e esse confronto entre as trevas e a luz se dá em cada religião. Então, a ideia central é que o púlpito de cada comunidade religiosa é um lugar para se levantar a ideia da defesa dos direitos humanos, da justiça e da paz. E qual a finalidade? Que esses líderes religiosos convertam seus correligionários à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quer dizer, é um momento de união de toda a sociedade civil, de todas as religiões. De todas as religiões. É um momento que a gente tem que se dar as mãos. O arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, abriu a celebração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, elaborada pela ONU em 1948. No altar, líderes de diversas religiões marcaram presença e discursaram, um a um. O islâmico Mohammed al-Bukai pediu o fim da guerra e a paz mundial. Vamos junto, vamos trabalhar junto para, se Deus quiser,
os direitos humanos ficam cada vez mais uma realidade, não só apenas um documento, mas cada vez conseguimos mais conquistas. O candomblé lembrou todas as mães que tiveram os filhos vítimas do genocídio da juventude negra e periférica. Eu apelo à Nanã para que ela nunca mais precise consolar as mães daqueles meninos jovens e negros que são mortos todo santo dia. Ao final, todos eles foram recebidos com rosas brancas por crianças. E tinha mais. Logo após o ato interreligioso, artistas se reuniram aqui nas escadarias da Catedral da Sé e leram em jogral artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ninguém será torturado. Ninguém será torturado. Ou maltratado. Ou maltratado. Com crueldade. Com crueldade. A gente volta a falar com o repórter João Miaga, que está no ato internacional Lula Livre, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. João, é com você. Oi, Ana Flávia, está começando agora esse ato. A gente está aqui com o Antônio Lisboa, que é de Relações Internacionais da CUT, um dos organizadores desse ato em defesa do presidente Lula. Luiz, qual que é a importância desse ato em defesa do presidente? Não, o mundo inteiro sabe que o Lula, sabe hoje que o Lula é um prisioneiro político. E esse dia tão importante, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, fazer esse ato e defender, manifestar aqui no Brasil a nossa defesa pela liberdade do Lula, representa a liberdade do povo brasileiro, porque hoje o combate, a defesa pela democracia, ela é simbolizada pela liberdade do presidente Lula. Por isso, num dia tão importante como hoje, é fundamental fazer um ato desse. É a partir desse ato que nós achamos que a luta vai continuar e aumentar a defesa da liberdade do Lula aqui no Brasil. O mundo já sabe que é uma injustiça. Assim, o mundo inteiro sabe que o Lula é um prisioneiro político. Acabei de chegar de viagem e, enfim, o que as pessoas esperam lá fora é que a gente diga mais do que eles devem fazer para lutar pela liberdade do Lula. E é isso que nós estamos fazendo aqui no Brasil, organizando a estratégia para que o mundo inteiro lute, não somente os brasileiros, para que o mundo inteiro lute pela liberdade do presidente Lula. Obrigado, Lisboa. A gente falou então com o Antônio Lisboa, que está saindo rapidinho porque ele acabou de ser chamado ali no palco. Antônio Lisboa, das Relações Internacionais da CUT. É com você, Ana Flávia. Perfeito, João. Obrigada pelas informações e qualquer novidade pode chamar aqui. E no dia em que a Declaração dos Direitos do Homem completa 40 anos, manifestações no Brasil e no mundo vão cobrar a libertação do ex-presidente Lula. Ao analisar o fato, o comentarista internacional, Flávia Aguiar, lembra as circunstâncias em que surgiu a declaração em 10 de dezembro de 1948. Naquele momento, havia 58 países membros das Nações Unidas, sendo que destes, 48, inclusive o Brasil, votaram a favor da resolução. 8 países se abstiveram. Esses países eram predominantemente países comunistas ou árabes ou ainda a África do Sul. Os países comunistas alegaram que a declaração não especificava suficientemente os crimes do nazifascismo. Porém, se suspeita que a principal razão para a abstenção, não o voto contra, que não houve nenhum voto contra, era a declaração da liberdade de movimento, já temendo esses países um possível êxodo, sobretudo de profissionais qualificados, em direção a países da órbita capitalista. Já era o começo, portanto, da consolidação da Guerra Fria. Entre os países árabes, havia também uma resistência à declaração da liberdade religiosa, e também devido ao problema da igualdade entre homens e mulheres que a declaração defende. E a África do Sul, claro, defendia o seu regime de apartheid, né, contra a igualdade racial, portanto, que está contida na declaração que estabelece todas as grandes liberdades hoje reconhecidas como fundamentais, de liberdade de expressão, direito à segurança, à vida saudável, etc. Né? 2 países não fizeram uso do voto, Honduras e o Iêmen. Até hoje não se sabe muito bem por quê. A declaração, embora não seja considerada vinculante, isto é, ela não tem a força de uma legislação de direito internacional, ela se transformou numa referência mundial
inegavelmente. É o documento tido como traduzido em mais línguas e dialetos do mundo, mais até do que livros como a Bíblia, por exemplo, né? A declaração foi traduzida em 370 línguas e dialetos diferentes pelo mundo afora, né? E até o momento é o documento base para o reconhecimento de direitos humanos em diversas constituições através do mundo todo, em todos os quadrantes. Hoje haverá uma série de manifestações em favor dos direitos humanos e também haverá junto uma série de manifestações em defesa da liberdade para o ex-presidente Lula, não só no Brasil, mas em várias cidades do mundo, inclusive aqui em Berlim. Flávia Aguiar para a TVT, direto de Berlim. E com a entrega de prêmios à família do ex-presidente Lula e a de Santiago Maldonado, desaparecido na Argentina, termina agora à noite na Espanha o Festival de Cinema e Direitos Humanos de Madrid. O diretor do festival, Tony Navarro, lerá uma carta em que Lula lamenta não poder estar presente por estar, abre aspas, encarcerado injustamente em uma prisão sem nenhuma evidência por uma sentença kafkiana que o condena por atos indeterminados, fecha aspas. E os dias difíceis nos fazem redobrar nossas forças. Este é um trecho de carta enviada pelo ex-presidente Lula ao MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A carta foi lida neste final de semana na Escola Florestan Fernandes, em Guararema, na Grande São Paulo, pelo ex-ministro Fernando Haddad. Companheiros e companheiras, gostaria de estar esse ano mais uma vez junto a vocês, confraternizando nesse final de ano, jogando futebol, abraçando os amigos e comendo um churrasco ou uma feijoada preparada com carinho. Talvez 2018 tenha sido um dos anos mais difíceis para o povo brasileiro. O IBGE revelou essa semana que a pobreza tem aumentado, quando na época em que o PT estava no governo, a pobreza se reduzia e os trabalhadores tinham cada vez mais oportunidades. Aumentou apenas em 2017 em 500 mil o número de crianças brasileiras passando fome. Uma vergonha, uma tragédia. Infelizmente, as políticas que se anunciam no país, aprofundando as medidas do governo Temer, só devem piorar as perspectivas de futuro dos brasileiros. A verdade, e vocês sabem, é que a luta nunca foi fácil, companheiros, mas ela também sempre foi justa e gratificante. Somos companheiros há décadas. Sei que ajudaram milhares de famílias a conseguir uma vida digna no campo, com terra, casa e educação. Sei o quanto o MST é importante para a segurança alimentar dos brasileiros, produzindo alimentos saudáveis e defendendo uma agricultura com menos agrotóxicos e em equilíbrio com o meio ambiente. Os dias difíceis de hoje fazem-nos valorizar mais as conquistas de ontem e redobrar nossas forças para retomar o rumo de um Brasil mais justo para o futuro. Uma feliz confraternização de fim de ano, onde renovamos os laços de companheirismo que nos unem e as energias para construirmos juntos um 2019 melhor. Feliz Natal, Luiz Inácio Lula da Silva. O seu jornal fica por aqui e a gente encerra com um vídeo do Conselho Nacional do Ministério Público sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A luta continua. Todo ser humano tem direitos, mas nada adianta se não são conhecidos e respeitados. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião, de transmitir informações e ideias por qualquer meio de expressão. Essa é a música que todos deveriam saber a letra. Todo ser humano tem direito à propriedade. Ninguém pode ser mantido em escravidão ou servidão. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamentos ou castigo cruel. Irmãos, nenhum casamento será válido sem o livre e pleno consentimento. Todo ser humano tem direito ao trabalho, a condições justas, sem qualquer distinção. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião nem de riqueza. Nasce
direito à instrução que desenvolva a personalidade humana e reforce o respeito aos seus direitos. São seus direitos. Aham. São seus direitos. São seus. São seus direitos. São seus. Toda vítima de perseguição tem o direito de procurar asilo em outros países. Todos nós temos direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião ou convicção. Toda pessoa tem direito a recursos contra os atos que violem os direitos fundamentais.